Bom dia! Hoje nós falaremos sobre o período mais recente da filosofia, que é a filosofia contemporânea. E para isso nós contamos com a ajuda, veja aqui, do nosso apresentador anterior. Então, a filosofia contemporânea começa em um momento de ruptura entre o pensamento moderno com o pensamento contemporâneo, pelo início do século XIX, juntamente ao pensamento filosófico de duas matrizes principais. O positivismo de Auguste Comte, que foi considerado também como o primeiro marco da sociologia. Ele modifica a relação da filosofia com a ciência histórica. E também o materialismo histórico dialético, de Karl Marx, que vai criar também um novo método para se entender a humanidade e as relações humanas, de uma maneira filosófica. Vamos conhecer um pouquinho mais desses dois pensadores. Bom, meu nome é Auguste Comte, nasci na cidade de Montpellier, na França, em 1798. Fui filósofo francês e fiquei conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a necessidade de uma filosofia da sociedade e por ter fundamentado a teoria do positivismo. Meu primeiro trabalho foi como secretário de Saint-Simon, um filósofo progressista que se autoproclamava um socialista. Eu passei a me dedicar à formulação de uma doutrina positivista e, em 1822, publiquei o plano de trabalhos necessários para a reorganização da sociedade. Em 1947, eu fundei a chamada Religião da Humanidade, ou Religião Positivista. As minhas ideias conquistaram adeptos fora da França e inclusive no Brasil. Eu acabei vindo a falecer no ano de 1857, aos 59 anos, na cidade de Paris, e até hoje sou conhecido como o pai da sociologia. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre Karl Marx. Olá, então, meu nome é Karl Marx. Nasci em 5 de maio de 1818 na cidade de Treves, na Alemanha. Ingressei primeiro na Universidade de Bonn e mais tarde me transferi para Berlim com o intuito de estudar Direito, mas acabei abandonando o curso e para me dedicar assim no estudo de filosofia na mesma instituição. Em 1842, o qual eu escrevi e editei inúmeros livros, a Gazeta fechou e fui para Paris. Liderei publicações que criticavam durante o governo alemão. Acabei então assim adoecendo graças a uma inflamação na garganta que me impediu de falar e alimentar, então vim a falecer no dia 14 de março de 1883. Mas vamos direto ao que interessa. No ano de 1848, juntei-me a Friedrich. Publiquei um manifesto comunista. Nele, critiquei duramente o capitalismo e terminei com um apelo pela união dos operários no mundo todo. Para mim, as condições econômicas e a luta de classes são agentes transformadores da sociedade. Nesse contexto da história, temos uma espécie de crítica àquelas filosofias totalizantes, as filosofias que tentavam classificar e encaixar a sociedade num padrão de racionalidade. Esse grupo crítico acabou formando as chamadas filosofias da individualidade, pois ela não é totalizante, ela foca nos indivíduos. E aí nós temos o primeiro nome, do dinamarquês Kierkegaard. Olá, meu nome é Kierkegaard. Nesse contexto, irei falar sobre o infortúnio e das várias possibilidades do ser humano, pois na minha filosofia, por mais que se queira algo que se tenha uma meta a atingir, você pode ser acometido a diversas possibilidades. Vale a pena destacar que eu sempre fui um cara muito religioso, porém critiquei durante muito tempo a questão do destino ou predestinação. Vale destacar também a grande importância de um outro filósofo, o Schopenhauer. Bom, meu nome é Arthur Schopenhauer e na minha filosofia eu irei falar sobre uma força natural que passei a chamar de vontade. Ela é uma atuação de toda a natureza em tudo aquilo que é vivo e não vivo. Uma força de atuação que não depende de nós. Vale ressaltar também a importância de um grande filósofo prussiano chamado Nietzsche. Olá, meu nome é Nietzsche. Eu sou um defensor da libertação do homem em relação aos padrões morais. E como ele irá fazer isso, eu respondo, através da vontade de poder. Essa vontade de poder, ela é basicamente, eu posso, eu quero, então eu faço. E também eu defendo uma vontade universal que está muito acima do ser humano. Eu também defendo que o homem, ele nunca deve se prender às condições sociais, pois isso enfraquece ele e tira essa vontade, deixando ele totalmente mais vulnerável. E para finalizar, eu termino com a minha frase. O homem chega à sua maturidade quando encara a vida com a mesma seriedade que uma criança encarando uma brincadeira. Esses filósofos deram início a uma escola chamada de existencialismo, na qual podemos atribuir os primeiros estudos ao alemão Heidegger e ao francês Sartre. Esse movimento vai tomar uma grande reforma também pelo meio literário e por movimento como um movimento feminista, impulsionados pelas ideias de Simone de Beauvoir. Oi, eu me chamo Simone e fui uma importante pensadora e desenvolvi um importante passo para o feminismo no mundo. Eu foquei na parte da existência humana, na existência nua e crua do ser humano, como se ele desligasse da ideia de Deus
Então não existia mais um Deus que ampara. Logo, o ser humano tem que tomar um rumo para sua própria No vida. âmbito político, temos a conhecida Escola de Frankfurt, onde os teóricos principais eram Adorno e Horkheimer. Eles estão estudando novos fenômenos do século XX, como o totalitarismo. Olá, eu sou Max Horkheimer. Eu sou Theodor Adorno e juntos fundamos a Escola de Frankfurt. Então, a Escola de Frankfurt é uma escola de análise e pensamento sociológico e filosófico que surgiu na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Ela tinha como objetivo principal uma análise social, que era uma releitura do marxismo. E a análise de pensamento deles ficou conhecida como teoria crítica. E também vale ressaltar que a Escola de Frankfurt, ela defendia a antiga história, que é para eles basicamente tudo que era um documento oficial, e apenas o que era documento oficial é considerado história. Diferente da Escola dos Análises, que era tudo história. Essa época é fechada com protestos estudantis pelo mundo todo. Alguns pensadores, como Foucault e Derrida, tentam romper com uma forma estruturalista de se entender, de uma maneira a compreender o mundo, deixando de lado uma retórica invejável ou uma lógica perfeita, buscando assim subterfúgios e outras formas de se comunicar. Assim, se encerra a época dos principais idealismos da filosofia contemporânea. Olá, meus... Vai, João, meu Deus. Então, a filosofia Eu contemporânea... nem comecei a gravar. Como não? Tá gravando faz 15 segundos. Seu anteproclamar. Palavra grande, velho. Anteproclamar. Meu Deus, infortúnio. Nossa, calma. Meu nome é Theodor Adorno. Não, e o homem nunca devia se prender às convicções morais, sociais. Segurando pra não ir, não vejo nada, eu vejo o Johan indo lá no canto e botando a cara no meio da geladeira, mano.